nós somos Denise, Ana Laura, Daniela, Henrique e Ramon, e nós ficamos responsáveis pelo tema IFAM. E agora iremos conversar com o expert no assunto, Henrique Paiva, e eu gostaria de perguntar, Henrique, o que é o IFAM? Então, Denise, o IFAM é o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Criado em 1937, vinculado ao Ministério da Cultura, ele é responsável pela preservação e divulgação do patrimônio material e imaterial do país, sendo o principal regulador e o dono que dissemina a nossa identidade nacional. Como exemplo, o Círio de Nazaré, que é tombado pelo IFAM, que é uma das maiores celebrações do ano, as catedrais e todos os pontos referenciais que tem no Brasil que relembram provavelmente momentos ruins ou momentos que foram históricos para a história do nosso país. E ele também tem a função de defender e favorecer os bens culturais do país, proporcionando a existência deles e a usufruição para as gerações presentes e para as futuras, preservando o tesouro e a nossa cultura nacional. Obrigada, Henrique. Agora eu gostaria de perguntar para o nosso historiador, que é o Ramon, como surgiu o IFAM? Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IFAM, inicialmente era chamado de Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, CIFAM. Ele foi fundado em 13 de janeiro de 1937 e vinculado ao Ministério da Educação e Saúde, por meio da Lei número 376, Ordens do então presidente Getúlio Vargas, e também fruto de debates e pesquisas baseadas no artigo 215 e 216 da Constituição da República Federativa do Brasil, que define o patrimônio cultural, envolvendo o então ministro Gustavo Capanema e sua equipe, que inclui também o poeta Mário de Andrade, ícone da Semana de Arte Moderna de São Paulo de 1922. Este, junto ao advogado Rodrigo Melo Franco de Andrade, empreendeu um ambicioso projeto abrangendo uma série de pesquisas que causaram impacto nos meios político e intelectual, na medida em que, pela primeira vez na história do Brasil, a diversidade cultural da nação era mostrada a todo o país. Os conceitos que orientam a atuação do IFAM têm evoluído desde a fundação, mantendo sempre a relação com os marcos legais. Para dar mais ênfase para a palavra do meu amigo Ramon, eu gostaria de citar o primeiro tombamento do IFAM, que na época era CIFAM, que foi o tombamento do Solar Mondiope, que era um terreno de grande extensão em Recife, que foi construído entre 1920 e 1928. No entanto, em 1973, na imprensa começaram debates sobre a preservação ou a demolição do casarão pelos técnicos do IFAM. E no final, apesar dele ter sido tombado pelo valor artístico e ambiental que ele ainda tinha, eles tomaram a decisão de não preservar e acabaram demolindo no ano desses debates que ocorriam. Mas hoje em dia ele foi reformado e dá para se ver um condomínio da mais alta sociedade nos dias de hoje. E agora irei passar a palavra para minha amiga Ana Laura, que falará sobre a estrutura, sobre as polêmicas e sobre os referenciais do IFAM. Bom, eu irei falar da estrutura, polêmicas e referencial artístico que é referente ao IFAM. A criação da instituição obedece a um princípio normativo, atualmente contemplado pelo artigo 216 da Constituição Brasileira, que define o patrimônio cultural a partir de suas formas de expressão, dos seus modos de criar, fazer e viver, das criações científicas, artísticas, tecnológicas, das obras, dos objetos, documentos e edificações, e dos demais espaços destinados a manifestações artísticos culturais, dos conjuntos urbanos e sítios, do valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico. A
Constituição também estabelece que cabe ao poder público, com o apoio da comunidade, a proteção, preservação e gestão do patrimônio histórico e é o artístico do país. O IPHAN atualmente se divide em 27 superintendências que atuam em cada unidade federativa do país. Bom, agora eu vou falar sobre as polêmicas que tem no IPHAN, digamos. As polêmicas que o IPHAN tem, a sua história de diversas polêmicas, tais como o tombamento, a anulação do tombamento, digamos. Porque o termo destombamento é incorreto, porque meio que não existe na gramática jurídica. A demolição do Solar Monge no Rio de Janeiro, em 74, a Igreja de São Pedro dos Clérigos, um dos primeiros bens ao receber o tombamento individual em 37. Vindo a ser demolido em 44, a Academia Imperial das Belas Artes, e entre outros. Agora um pouco sobre o referencial estratégico do IPHAN, que foi definido a partir de 2009 e foi reavaliado em 2013. Esse processo é dado a partir da missão, visão e valores da comparação. Está responsável por identificar, reconhecer, preservar, gerenciar, promover, fiscalizar, assegurar a permanência e usufruto dos bens culturais brasileiros para gerações atuais e futuras, como disse meu parceiro Henrique no início do podcast em sua primeira fala. Porém, a missão consiste em promover e ordenar o método de preservação do patrimônio cultural brasileiro para revigorar identidades, garantindo o direito da memória e colaborar com o desenvolvimento socioeconômico do país. Já a visão constitui que o IPHAN tem a obrigação de ser a instituição orientadora política nacional do patrimônio cultural, apto a discernir e produzir e diferenciar referências para a conservação do patrimônio cultural, no intuito nacional e internacional, atendendo às demandas de toda a sociedade. Ambos estão designados à conservação de valores que compreendem a qualidade de vida, acesso ao patrimônio cultural, às memórias, ao desenvolvimento sustentável, à regionalização e desconcentração e também à inclusão social. Com a essência desse referencial estratégico, o IPHAN meio que desenvolveu o Mapa Estratégico, BSC, entre 2013 e 2015. O objetivo é um dos princípios que regem a organização desde os anos 90, incorporando novas tecnologias para meio que conseguir o melhor resultado na monitoria e na transparência dos planejamentos. Agora eu gostaria de perguntar para Ana Laura se tem algum monumento tombado em nosso município, Belém do Pará, e se tiver, quais são eles? Bom, Denise, respondendo sua pergunta, vou dar o exemplo do Palacete Pinho, que é um prédio tombado pelo IPHAN e é considerado o ícone na arquitetura moderna de Belém. O palacete foi construído em 1897 sob as ordens do comendador Antônio José de Pinho, que, juntamente com sua família, passou a ocupar o imóvel, localizado-se na rua Doutora Assis, na Cidade Velha, no bairro de Belém. Foi considerado um edifício inovador para a cidade naquele momento, que vivia um período de balsonha no ciclo da borracha. Nos anos após a inauguração, se converteu a um espaço com intensa atividade social, cultural e política. Em 1930, José de Pinho faleceu e seus herdeiros mantiveram a destinação do palacete para as fins residenciais. As últimas herdeiras de Pinho morreram no local em 1970. E em 1978 foi leiloado, pois os herdeiros não tinham mais recursos para mantê-lo. Os ganhadores do leilão removeram toda a sua decoração interna. Em 82 foi comprado pela rede de supermercados Yamada, que supostamente transformaria uma fundação cultural em uma casa de recepção. No entanto, acabou sendo utilizado como depósito, incluindo materiais de combustão, como colchões e botijões de gás. Após o seu tombamento, que evitou a sua demolição, e foi desapropriado em 92, e sua administração foi atribuída ao município. O palacete que foi disputado judicialmente pelo município pelos seus antigos proprietários. Nesse momento, ele permaneceu fechado. O Palacete Pinho foi um projeto pelo arquiteto Camilo Amorim. Sua arquitetura segue as influências dos palácios portugueses e das vilas italianas, e incorpora ainda sobre influências do Bel Époque, que era marcante durante o ciclo da borracha. De acordo com a arquiteta e urbanista Jussara Derenge, o edifício, abre aspas, apresenta jogo de volumes
como se fosse um edifício neoclássico, 2 blocos à frente e um recuado que tem um volume mais alto e que se assemelha com um solar de Barão de Guarujá, fecha aspas. Então, o Palacete Pinho foi tombado pelo IPHAN em agosto de 86. Tombado ocorreu por representar um importante exemplo na arquitetura no final do século XIX e foi sugerido como a proteção abrangesse a área do seu entorno, sobretudo os sobrados vizinhos e um terreno murado, a localização à sua frente. Bom, gente, então esse é o nosso podcast. Espero muito que vocês tenham gostado e obrigado por assistir.